Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 24, e corresponde à semana 31 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Julgamento de Paulo, parte 3. Vamos à leitura do texto bíblico. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos por apenas um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem citando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Cinco dias depois da transferência de Paulo de Jerusalém, o sumo sacerdote Ananias e alguns integrantes do Sinédrio foram a Cesareia acompanhados de um advogado ou orador chamado Tértulo, a quem contrataram para apresentar uma queixa formal contra o apóstolo perante o governador Félix e acompanhar o processo de perto. Atos 24, 2-8 retrata o discurso feito por Tértulo a Félix, que acusa Paulo de ser perturbador da ordem em todo o mundo romano, o que equivalia à acusação de sedição contra César, líder da seita dos nazarenos, uma das designações pelas quais o cristianismo era conhecido em seus primórdios. Ser líder de uma religião não autorizada pelo império era contrário à lei, e profanador do templo de Jerusalém. Enquanto as duas queixas anteriores faziam de Paulo prisioneiro de Roma, esta falsa acusação em particular pretendia trazer o caso de Paulo novamente à jurisdição do Sinédrio, sob a alegação de uma antecipação indevida de Lísias em assunto interno da religião judaica. Em Atos 24, 10-21, após autorização de Félix, Paulo apresentou sua defesa, respondendo a cada queixa. Primeiramente, ele reforçou ter estado em Jerusalém por apenas 12 dias,
tempo bastante exíguo para realizar todas as coisas das quais estava sendo acusado. Em segundo lugar, naquela oportunidade, Paulo não pregara publicamente nem no templo nem em sinagogas, tornando impossível que seus interlocutores comprovassem suas alegações. Longe de tensionar provocar perturbações, Paulo se dirigira a Jerusalém com propósitos humanitários, portando esmolas aos judeus pobres. De modo semelhante, doar ofertas para fazer valer o voto nazireu dos 4 indivíduos mencionados em Atos 21, 23 e 24, inclusive participando com eles dos rituais de purificação envolvidos, o que evidenciava seu respeito pelo templo, onde se encontrava já cerimonialmente puro quando fora capturado. Como último argumento de defesa, Paulo confirmou ser seguidor do caminho, que judeus chamavam de seita dos nazarenos, a qual, entretanto, não era uma religião não autorizada como os indivíduos presentes criam, mas representava o cumprimento das mesmas escrituras adotadas pelos religiosos judeus. Paulo reforçou ainda que seus denunciantes membros do Sinédrio não tinham presenciado os fatos de que o acusavam, uma vez que as únicas supostas testemunhas, os judeus provenientes da província da Ásia Menor, já teriam ido embora com o encerramento da festa do Pentecostes. Por fim, o apóstolo reiterou o que já dissera anteriormente, que estava sendo injustamente condenado por crer na ressurreição. Tendo governado Judeia e Samaria por 6 anos, e sendo casado com Drusila, que era judia, seu interlocutor, Félix, estava familiarizado com esta crença cardinal do cristianismo e, por isso, tinha subsídios para deliberar acerca do caso. Entretanto, sendo um homem corrupto, esperava que Paulo oferecesse a ele alguma soma em dinheiro para que fosse posto em liberdade, e por este motivo adiou o julgamento, com o pretexto de também ouvir o comandante Lísias. Nesse ínterim, Paulo foi mantido sob frouxa custódia, fazendo jus aos seus privilégios de cidadão romano. Na segunda audição de Paulo, Drusila, esposa de Félix, estava presente. Ela era uma das 3 filhas de Herodes Agripa I, que executara a espada o apóstolo Tiago. Diz-nos a história que Drusila era casada com Aziz, rei de Emesa, mas Félix a forçara a abandonar seu esposo para unir-se a ele naquele que seria seu terceiro matrimônio. Tácito nos aponta que, além deste episódio, Félix encabeçaria atitudes ainda mais vis durante seu governo, como o assassinato do sumo sacerdote Jonatas, sucessor de Ananias. Por este motivo é que temeu diante do discurso de Paulo acerca do juízo vindouro, interrompendo uma vez mais o julgamento. Ao mesmo tempo que esperava suborno de Paulo, Félix convenientemente o manteve encarcerado por 2 anos para conquistar a simpatia dos judeus. Suas intenções de assegurar a estabilidade de seu governo na Judéia, todavia, fracassaram, visto que ele foi chamado de volta a Roma pelo imperador Nero em 59 d.C. para prestar contas de irregularidades de seu mandato, ocasião em que foi substituído por Pórcio Festo. Aplicação prática. A exemplo do próprio Jesus, Paulo não foi tolerado por seus conterrâneos corruptos. As alegações contra ele, travestidas de zelo religioso, na verdade, pretendiam assegurar a autoridade de seus acusadores e os benefícios materiais dela decorrentes. Dessa maneira, é evidente ao longo de todo o livro de Atos que, apesar das divergências entre fariseus e cristãos, foi o materialismo dos saduceus, visando preservar sua influência perante Roma, a grande mola propulsora da perseguição inicial contra a Igreja. A despeito de toda a corrupção humana envolvida nas incursões contra os primeiros cristãos, bem como no julgamento de Paulo, tudo seguia a determinação do próprio Deus, que, por meio do Espírito Santo, estava usando as condições adversas para conduzir sua igreja ao coração do Império Romano. Se na reflexão anterior abordamos como o sofrimento é parte de nossa identidade enquanto discípulos de Cristo, meditando no texto bíblico dessa semana, entendemos que toda adversidade está carregada de propósito para fazer valer o plano soberano de Deus para a humanidade. Gordon Fee e Douglas Stewart expressam bem esta ideia em seu livro Entendes o que lês? A cada conjuntura-chave, a cada pessoa-chave, o Espírito Santo desempenha o papel de liderança total. De acordo com Lucas, a totalidade deste movimento para frente não aconteceu pelo desígnio humano. Aconteceu porque foi da vontade de Deus e porque o Espírito Santo o levou a efeito. A defesa de Paulo advoga que o cristianismo não era a seita alegada por seus acusadores, mas a verdadeira ortodoxia.
De fato, ao mencionar não apenas a lei, mas também os profetas, Paulo estava dizendo que ser cristão representava maior fidelidade às escrituras judaicas do que ser um saduceu, partido que dominava as instituições civis da Judéia e deliberadamente rejeitava a seção dos profetas, a qual trata mais detalhadamente da ressurreição escatológica dos mortos, como pode ser observado nos versículos extraídos do Antigo Testamento acerca do tema. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó 19, 25 e 26. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo 16, 10. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Salmo 71, 20. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês, que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12, 2. Com efeito, a esperança da ressurreição é o cerne do cristianismo, ou pelo menos deveria ser. Se a ressurreição de fato fosse o valor absoluto de todo aquele que se diz cristão, o restante seria ínfimo. Reflitamos sinceramente. Será que não estamos sendo tão materialistas quanto eram os saduceus, ao buscarmos as benesses deste mundo, em detrimento das riquezas espirituais? Faço cor às palavras de Chesterton em sua ortodoxia a este respeito. O cristianismo, até mesmo quando dissolvido, é quente o suficiente para fazer ferver toda a sociedade moderna até as cinzas e os farrapos. O simples mínimo da igreja seria um ultimato mortal ao mundo. Trazendo da mente para o coração. Querido Deus, nesta deliciosa manhã de domingo, quero elevar minha mente à sua presença. Demorando-me a cada incursão respiratória, tenciono encher-me de seu espírito enquanto o ar adentra meus pulmões. Com os olhos fechados e no silêncio solitário da casa, desligo-me de tudo que há ao meu redor. A constatação de sua presença torna-me pleno a ponto de os poucos minutos em que permaneço em oração parecerem mais duradouros, pois conectar-me com o Senhor permeia de propósito a minha existência. Sinto profundo respeito ao aproximar-me do Deus Santo. Lembro-me de meus pecados. Enumero-os um a um, pedindo perdão por eles. Meu peito aquece-se com a lembrança trazida pelo Espírito Santo de que a redenção concedida por Cristo há milênios já vislumbrava minhas faltas deste momento. Vejo-me cuidado e amado pelo Senhor, e o temor vai sendo substituído por um sentimento de aceitação incondicional. Não importa o que eu tenha feito, faça ou venha fazer. Por causa de Jesus, seu amor por mim permanece inabalável. Sou justo perante o Senhor e já experimento a realidade de seu reino. Mas este reino ainda não é completo, e por isso, anseio por minha ressurreição, quando então estarei para sempre conectado ao Senhor, no mundo perfeito, tendo Jesus como Rei Supremo. Quantas vezes pareço esquecer-me destas verdades, perdendo-me nas distrações de minha rotina. Quão instável tenho sido durante as adversidades, deixando-me conduzir pela intensidade dos sofrimentos, ao invés de viver com a certeza de que o Senhor usa cada um deles para levar seus desígnios a cabo. Senhor, que a esperança da ressurreição me faça ressignificar minhas emoções e, assim, redefinir minhas prioridades. E que dessa maneira, como uma gota que inicia uma onda num lago, eu possa impactar a outros pelo exemplo, a fim de que sejamos cristãos relevantes neste mundo por causa de uma coerência de vida que vislumbra a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 24, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quais foram as 3 acusações proferidas contra o apóstolo Paulo pelos judeus do Sinédrio em seu julgamento perante o governador Félix? Terça-feira, como Paulo respondeu a cada uma dessas acusações? Quarta-feira, a premissa de Lucas, em Atos, é que o Espírito Santo conduziu sua igreja utilizando-se das adversidades para levar a cabo seus desígnios. Como isso seria percebido nos julgamentos de Paulo? Quinta-feira, quais atitudes práticas caracterizam uma vida norteada pela ressurreição? Em seu trabalho, em seus relacionamentos familiares e sociais e em sua agenda?
Sexta-feira, em oração contrita, medite acerca da centralidade da ressurreição. Agora responda: que consequências teria considerar a ressurreição como valor absoluto para a sua vida, para a igreja e para o mundo? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 24 para a sua vida?